Eu gosto de pensar que eu consigo criar várias realidades. Há alguns meses eu venho aprendendo a meditar, e a cada vez que eu tento entrar um pouco mais aí nessa mecânica, eu percebo que eu posso sim me colocar onde eu bem entender. Por mais que eu não seja um herói da Marvel e tampouco tenha poderes, superpoderes no caso, né? Pois bem, eu acredito que entendendo a meditação e entendendo como percebemos a realidade, podemos interagir melhor com vários elementos que aparecem na série WandaVision, série da Marvel, que está no Disney Plus e que eu faço resenhas todas as semanas. Segue o fio. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro, não sou mestre de meditação, não tenho o conhecimento para ensinar isso a absolutamente ninguém, sou apenas um aprendiz e eu vou construir esse texto baseado no que eu sei até aqui. Meditação é uma parada gigante, muito maior do que a minha existência, e o conhecimento que envolve essa área é extremamente complexo. Sendo assim, não tomem isso aqui pro lado da meditação, tomem isso apenas para entender alguns conceitos do WandaVision, certo? Isso aqui é pueril no sentido de meditação. Pueril. Não vá por aí. Na série da Marvel, a Wanda aprisiona pessoas, bem como cria seres humanos, transforma objetos em uma espécie de domo, né? E pouco sabemos ainda se o que é feito no domo vai para a vida real ou não. Ou seja, se o Visão entrou morto e vai sair vivo, por exemplo. Mas veja bem, quando eu entro em bons estados de meditação, eu sempre que, sei lá, de certa forma, crio o meu domo, eu ressignifico pessoas, ressignifico dores, sentimentos, alegrias, tristezas. Eu já consegui, por exemplo, transformar agressores que passaram pela minha vida em coelhos fofos, coelhos fofinhos pulando e tal, comendo cenourinha, né? Eu já visitei a mim mesmo pequeno e disse que ia ficar tudo bem, disse que show, olha só como é que a gente tá agora. E se levarmos então essas microexperiências, minhas microexperiências, para uma história fantástica, para um cenário fantástico, por que não o que entra na meditação, entre aspas, da Wanda, tá? Ou melhor, o que entra ali no domo da Wanda não pode sair de lá completamente ressignificado. E na fantasia, ressignificar a morte em vida é uma coisa extremamente aceitável e muito comum, diga-se de passagem. O diretor David Lynch, né, criador de filmes como Cidade dos Sonhos, Eraserhead, Duna, O Homem-Elefante e tantos outros filmes, disse uma vez sobre o ato de meditar que, abre aspas, as ideias são como peixes. Se você quiser pegar peixe pequeno, pode ficar na água rasa, mas se você quiser pegar o peixe grande, tem que ir mais fundo, cada vez mais fundo. Isto posto, quando saímos de um estado de meditação, quem é ressignificado de fato somos nós, nossos traumas, nossos pensamentos, grandes ou pequenas dores. E levando a frase do Lynch pro WandaVision, talvez a Wanda esteja apenas num estado mental tão profundo que quando nele, tudo que lhe pertence pode ser amplamente ressignificado, inclusive a gestação de 2 bebês que passam de 9 meses para poucas horas. Ao sair daquele domo, será Wanda, ela de fato, a diferente. E se não apelarmos para as grandes soluções da fantasia, podemos tranquilamente dizer que ela está apenas resgatando peixes muito grandes dentro de si. No mínimo, a Wanda pode sair de lá, por exemplo, mais poderosa de quando entrou. Perceba, ao meditar, criamos formas, locais, cheiros e é possível até sentir sabor, ver cores, muitas coisas. O fato é que isso acontece inclusive quando não estamos meditando, porque nossos pensamentos, eles têm formas, eles seguem formas e formas conhecidas. Vamos lá fazer um exercício rapidinho. Feche os olhos, eu preciso que você feche os olhos e entre nessa vibe comigo. Pense nesse exato momento em um grande círculo, tá? Um círculo bem redondo. Pensa nesse círculo e por aí vai. Coloque agora 2 traços na vertical embaixo desse círculo, tá? Vou dar o tempinho, círculo e 2 tracinhos como se fossem pezinhos embaixo desse círculo. Foi? Agora pense num elefante. Eu garanto que muitos de vocês pensaram no elefante desenhado a partir de formas simples e outros de vocês que não se deixaram levar por esse experimento pensaram no elefante de carne e osso. Não importa. O que importa é que podemos moldar a nossa mente e ver a realidade da forma como quisermos. É como hackear a vida. O que explica, por exemplo, que os daltônicos convivem tranquilamente com cores, por mais que não consigam perceber umas cores ou outras. O daltônico, ele ressignifica a cor e
passa a viver a partir dessa ressignificação. O TED do Donald Hoffman, que fala sobre vermos a realidade da forma errada, cita uma frase do autor Huxley, e a frase diz a seguinte coisa, abre aspas, como é que algo tão notável quanto um estado de consciência que acontece como resultado de irritar o tecido nervoso é tão inexplicável quanto a aparição do gênio quando Aladim esfrega a sua lâmpada. Ou seja, é como que algo áspero passando pelo nosso corpo e nos dando complexas percepções da nossa própria pele é tão inexplicável quanto algo realmente fantástico como, por exemplo, voar ou realizar desejos, no caso do gênio do Aladim. O fato é que vivemos sob o efeito de interfaces o tempo inteiro. O seu computador, o seu celular, onde você está me vendo agora, é uma interface para um monte de fios, placas, lítio e tantos outros elementos que, se não fosse essa interface amigável, poucas pessoas passariam tanto tempo stalkeando a vida de outros no Instagram. Só que isso melhora, porque aceitamos tranquilamente que somos nós quem estamos arrastando um ícone na área de trabalho do computador, ou então um aplicativo para lixeira ou modificando de canto, quando na verdade é o próprio computador ou smartphone que está fazendo isso. É simples, pelo mesmo fato do Visão, por um bom tempo, não questionar a interface que a Wanda criou ali para ele naquela realidade simulada. Temos um mouse que nos faz pensar que estamos no controle, e ele teve vários estímulos visuais e táteis que fizeram ele sentir absolutamente a mesma coisa. Antes de acordar para o que estava acontecendo, o Visão vivia feliz, e seus maiores problemas eram, de certa forma, o trabalho, descobrir uma data marcada no calendário, um galho batendo na janela e por aí vai. Depois, os problemas passaram a ser maiores. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? A Terra é plana, oca, redonda? Ou eu estou vivo, ou eu estou morto? Não sei o que de Schrödinger, esse negócio todo, né? O fato, meus amigos, é que nós estamos cercados de interfaces. Esqueça agora do computador, porque a maioria de nós não questiona se estamos num reality show gigante, como o Truman questionou muito tempo depois lá no Show de Truman, filme belíssimo, inclusive. Tudo isso porque tudo que nos foi ensinado, passado, explicado, desenhado, funciona como interfaces para como devemos ver o mundo. E esse mundo, igualmente como na área de trabalho do seu computador, por mais que seja composto, na verdade, de pixels quase invisíveis, você ou não os vê ou sequer pensa neles, e por isso eles passam a, teoricamente, não existir para sua percepção. Foi conveniente o Visão aceitar aquela interface criada pela Wanda, mas quando ele percebeu que a interface o manipulava, foi necessário questionar tudo, assim como programadores questionam, por exemplo, a área de trabalho do Windows, assim como teólogos, por exemplo, pensam a Bíblia, assim como escritores veem a literatura de uma maneira diferente. Se juntarmos esses dois pontos, o ponto das interfaces que nos cerca ali e o da realidade criada, ou recriada, né, no caso, a partir ali da meditação, podemos supor que a Wanda, ela tá muito dentro da sua própria cabeça, o que explica, por exemplo, os seus traumas sendo explorados a partir de propagandas que são, na verdade, vivências dela. Mas também ela tá na cabeça dos demais para conseguir criar essas interfaces pro Visão. A realidade como vemos e a realidade como criamos na nossa cabeça depende de como vivemos. Estamos vendo a realidade de Wanda pegar exatamente o que ela viveu e colocar em uma roupagem fantástica, se baseando em séries de TV. E, de novo, eu não tenho superpoderes, mas se eu quiser, nem que seja por 20 minutos por dia, eu posso fazer a mesmíssima coisa. Eu posso viver em Seus Anéis, eu posso viver em Game of Thrones, ou eu posso viver lá, naquele show lá da Wanda, tranquilamente. Sendo assim, tal como a Wanda, podemos criar um domo e ressignificarmos o que quisermos. E a questão que eu deixo é, quando voltarmos para a realidade de fato, caso não tivermos feito o nosso trabalho bem direitinho, ou seja, associar as coisas certas às medidas certas, vamos acabar caindo na nossa própria armadilha da megalomania. Em vez de subverter um problema pequeno representado por um robô gigante, e tal associar esse problema a uma formiga. E para Wanda, em vez de criar vidas e querer que elas sigam o seu ritmo, por que não aceitar a realidade imposta e viver a partir dos seus detalhes e também dos seus defeitos? Esse é o ponto. Acho que é isso, gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui nesse canal. Se possível, deem joinha e também deem uma olhada no meu clube de membros, que custa apenas R$ 2,99 por mês e me ajuda bastante nessa minha caminhada. Também conhece lá o meu canal secundário com cortes das lives. Show? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço em todos e tchau.